Sejam bem-vindos, alunos da terceira série Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e essa é a aula número 45 de História. Não esqueça de fazer as atividades, postá-las no Classroom, porque também valem a sua presença, e se estiver assistindo pela TV, levar até a escola suas atividades. Na aula de hoje, nós vamos analisar o governo de Jânio Quadros e de João Goulart. Retomando o que nós já tínhamos estudado, nas aulas anteriores, nas duas aulas anteriores, analisamos aí o contexto do período de 46 a 64 nos seus aspectos culturais e artísticos. Nós falamos da Bossa Nova, nós falamos dos esportes, né? A Copa de 50 que nós perdemos e gerou a expressão complexo de vira-lata, lá do Nelson Rodrigues, que foi bastante importante, foi até assunto numa redação da Universidade Federal do Paraná, o complexo de vira-lata. E também a construção de Brasília, a participação forte aí dos candangos, né, que vinham de todos os cantos do país para a construção da nova capital. No esporte, além do futebol, a conquista da Copa de 58, também a participação de Marisa Bueno como um expoente do tênis internacional. Terminamos aí as últimas aulas com a indústria cultural, né, bastante importante, essa dominação norte-americana, forte, né, no aspecto do cinema, também da música, que chegava com bastante força sobre a cultura nacional. Muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar então o governo do Jânio Quadros e do João Goulart, que você tem aqui na imagem. À esquerda, o João Goulart, o Jango, e à direita, o Jânio Quadros. Veja bem, o Jânio Quadros é que vai ficar presidente e o João Goulart é que vai ser o vice dele, na campanha de 1960. Essa campanha tinha aí como jingle, a musiquinha da campanha, esse varre, 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 vassourinha. Se você perguntar para os seus avós, eles vão se lembrar da canção. Aspecto bastante forte do populismo, esse moralismo, porque ele dizia que ia varrer a corrupção, né? E se apresentava aí como a esperança do povo que sofria. Características do período populista que nós estamos estudando ainda, né? Que vai até 64. O Malgeri Neto, um dos compositores dessa música, foi também um dos compositores daquela marchinha que comemorava a Copa de 58, né? A Copa do Mundo é Nossa. Naquela musiquinha, a Copa do Mundo é Nossa, você tem um aspecto ufanista, né? Com brasileiro não há quem possa. Esse espírito aqui é que o Jânio Quadros traz para a sua campanha. Esse espírito ufanista não é desenvolvimentista como o João Goulart, como foi o Juscelino Kubitschek no começo, mas vai trazer o Jânio Quadros novamente essa ideia de que nós vamos crescer e é com ele que vamos superar também a corrupção. Bom, vamos lá. Essa campanha foi uma campanha assim bastante particular na nossa história. O Jânio Quadros venceu ligado aos antigetulistas e ao UDN com uma grande margem sobre o segundo candidato. Ele fez 48% dos votos. O segundo candidato a presidente era o Marechal Lott. O vice foi o João Goulart, do PTB, que era ministro de Vargas, né? Tinha sido vice-presidente do Juscelino Kubitschek. Mas aqui vai acontecer o seguinte, é uma campanha que tem rupturas, é uma campanha que tem permanências e é uma campanha que tem um atavismo. Veja aqui o seguinte, uma ruptura foi a ruptura com a dobradinha PSD-PTB, que vinha dominando o nosso cenário político desde o final do governo do Vargas. Lembra que o Vargas fundou o PTB, o Vargas governa sem partido, né, a maior parte do tempo, mas ligado ao Vargas estava o PTB e o PSD. Muito bem, esses dois partidos dominavam a nossa cena política. Esta é a ruptura. Agora nós temos a oposição, né, ligada ao UDN, ligada aos conservadores no poder com o Jânio Quadros. Temos também, além de uma ruptura, uma permanência. Todas as campanhas para presidente, desde o Getúlio Vargas, teve um militar como candidato. O brigadeiro Eduardo Gomes, Juarez Távora ou aqui o Marechal Henrique Teixeira Lott. Sempre teve um candidato militar aí, general, brigadeiro, marechal, né, ligado a grupos políticos tentando concorrendo, né, tentando uma vaga na presidência da República. Esta é uma permanência. E temos também um atavismo. Atavismo é uma característica passada que de repente aparece novamente, né, pula umas gerações e aparece. O atavismo aqui é o fato de termos o presidente de uma chapa e o vice de uma outra. Atavismo, porque isso já havia acontecido lá com o Marechal Deodoro da Fonseca, que concorreu à presidência da República e venceu, mas teve como vice o Marechal Floriano Peixoto, que era de uma chapa concorrente, eram inimigos políticos. Naquela época, assim como agora, nós dávamos 2 votos. O brasileiro votava para presidente e contava-se os votos. Vencedor aqui, o Jânio Quadros.
Muito bem. Uma outra eleição aí, você tem um outro voto diferente para o vice. Sim, parece uma eleição diferente, para o vice. Conta-se os votos para vice e quem que ficou vice? O João Goulart. Não importa se eram inimigos políticos, se eram concorrentes. Não havia uma chapa, né, como acontece hoje. Hoje, nós votamos em chapa. O voto para o presidente conta também como um voto para o vice. Perfeito? Então, essa é a alteração aí no nosso sistema eleitoral desde a época. Uma última observação. Nós temos problemas nesse modelo de eleição nas duas vezes. O Marechal Deodoro vai renunciar ainda no mesmo ano que ele vence aquela presidência, ele com vice de uma chapa de oposição, assim como vai acontecer também com Jânio Quadros, que vai governar só 7 meses. Vamos adiante, esse aí é o rosto do presidente Jânio Quadros, um populismo demagógico, abriu o Brasil ao capital estrangeiro, então ele acenava para as direitas, né, o DN principalmente, que ia fazer uma política mais alinhada com o capital americano, mas fez também uma proposta de lei antitruste. Antitruste é uma proibição, uma interferência governamental, né, que faz uma proibição de que empresas do mesmo setor se unam para evitar a concorrência. Se você na tua cidade tem 3 farmácias, cada uma tem um dono, eles vão concorrer entre si pelo melhor produto e o menor preço. Se alguém compra essas 3 farmácias e fica o único dono, serão 3 farmácias, mas o dono é um só, ele não vai competir contra ele mesmo. Isso lesa aí a competição, e a competição é o que mais favorece o consumidor. A lei antitruste não era bem vista, porque ela limitava aí essa força, né, de grandes empresas, em especial de empresas estrangeiras. E aqui você tem uma remessa de lucros que é controlada, nós já vimos isso anteriormente na história, uma restrição da quantidade de dinheiro que empresas multinacionais podem devolver, levar para o exterior. E o que o professor marcou aqui em amarelo, o que o professor destacou, são 2 mudanças importantíssimas nas relações estrangeiras do presidente Jânio Quadros. Ele reata as relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética e com a China comunista. E em agosto de 1961, ele condecora, aí com o Cruzeiro do Sul, uma comenda importantíssima no Brasil, o guerrilheiro argentino, né, que lutou em Cuba, né, ficou famoso lá quando nós vimos a Revolução Cubana, o Ernesto Che Guevara. Isso vai fazer com que a UDN rompa com o governo. Ele, o Jânio Quadros, vai começar a ser taxado de comunista, de amigo dos comunistas, por haver reatado as nossas relações diplomáticas com 2 grandes potências socialistas do mundo, a China e a União Soviética, e a condecoração ao Che Guevara. Mesmo que ele não tivesse características de um governo comunista, e ele mesmo se dissesse contrário à ideologia, ele começou a ser assim chamado, e a imprensa, lembre-se, a UDN tinha um nome forte, que era o Carlos Lacerda, um homem bastante ligado ainda à imprensa, começou a bater no Jânio Quadros e a tentar incutir nele essa pecha, esse rótulo, né, de um líder comunista. Bom, isso vai acabar pegando. Ele vai ser chamado de comunista, né, pelo Carlos Lacerda, que diz: Jânio Quadros abriu as portas do Brasil ao comunismo internacional. O que vai fazer com que ele vá perdendo apoio, mas de maneira mais ou menos de surpresa, depois, no 25 de agosto, ele renuncia. Bom, 7 meses de governo aí, havia uma certa oposição, a imprensa estava começando a bater nele, um dos seus partidos de apoio o abandonou, né, a UDN, alguns getulistas já estavam contra ele no Congresso, mas ele renuncia e isso não era esperado. Tanto que o vice-presidente nem estava no Brasil, João Goulart estava na China, estava em missão diplomática no Oriente. Bom, na imagem aqui você tem a carta renúncia, um bilhete, né? Você veja que parece alguma coisa que foi feita realmente aí às pressas, a próprio punho, faz o bilhete num bloquinho da Presidência da República e entrega para o ministro da Justiça as suas razões, que até hoje não são bem esclarecidas. Na primeira atividade, nós recordamos esse primeiro bloco de conteúdos aí. Então vamos analisar o seguinte. A imagem apresentada nessa questão remete a uma passagem polêmica do governo do presidente Jânio Quadros. Sobre ela, sobre a imagem, é correto afirmar que mostra. Então, veja, lá na imagem você tem uma condecoração, você tem o presidente que você já conhece do lado direito e a figura da esquerda nós voltamos a ele um pouco depois, se você ainda não o identificou, esse rosto bastante conhecido. Vamos às alternativas. Letra A.
O presidente Jânio Quadros, que havia sido eleito pelo PCB, condecorando o guerrilheiro socialista Che Guevara. B. A condecoração do guerrilheiro socialista Che Guevara por Jânio, fato que levou o exército a exigir a renúncia do presidente. Letra C. A condecoração de um socialista, ato que pretendia expressar a política externa independente de Jânio. Letra D. O presidente Jânio Quadros, eleito pela UDN, condecorando o economista Che Guevara. Já voltamos aí com a correção e alguns comentários. Vamos fazer a correção? Então veja lá. A alternativa correta, a letra C, a condecoração de um socialista, ato que pretendia expressar a política externa independente de Jânio. Então, aqui uma observaçãozinha. Política externa independente é uma característica do governo do Jânio Quadros, ok? Independência porque, você se lembra, no período do populismo o Brasil estava alinhado, desde o Dutra particularmente, aos Estados Unidos e ao bloco capitalista. A condecoração do Che Guevara, esse realinhamento aí na política externa com a União Soviética e com a China fizeram com que nós chamássemos essa política externa de política externa independente. O Brasil não se alinha mais com todas as diretrizes vindas aí dos Estados Unidos, ok? Muito bem, adiante. João Goulart governa de 61 a 64. O porém da questão é o seguinte. Em agosto de 61, ele estava em missão diplomática à China. Lá na China, ele disse o seguinte, viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Embora isso não significasse que ele fosse um líder comunista, estivesse trazendo para o Brasil essa proposta política, essas frases acabaram sendo pinçadas e recortadas para impor sobre ele aquilo que já estava sendo feito com o presidente Jânio Quadros. Nós estamos sob uma ameaça de invasão comunista, estamos sob a ameaça de uma revolução como a Revolução Cubana. Isso vai ser muito usado pelos setores à direita, pelos setores conservadores, contra, primeiro, o Jânio Quadros, que agora já está fora do jogo. Agora, contra o João Goulart, que herda o seu governo e herda principalmente uma tradição getulista. Ele tinha sido ministro do Trabalho, ele foi o autor da lei que duplicou, elevou em 100% o salário mínimo durante o governo do Vargas. Então, já trazia essa característica do trabalhismo associado à esquerda e agora ele vai ser pechado também de comunista. Vão bater muito nisso e a imprensa vai trazer isso durante todo o seu governo. Uma desestabilização de governo, é assim que nós caracterizamos em história, ok? Veja ali, você tem um nome importante, Marechal Odílio Denis. João Goulart estava na China e os militares disseram que era inconveniente, esse foi o termo do Marechal Denis, inconveniente que ele, que era presidente por direito, voltasse ao país.
Acontece que se o vice-presidente não volta ao país, ele não pode ser empossado. Isso só pode acontecer dentro do território nacional. Ficou-se um impasse. Estamos sem presidente porque renunciou. Na sucessão é o vice que está fora do país e não pode ser empossado fora do território nacional. E os militares ameaçaram, né, o presidente, olha, não volte, né, porque você é inconveniente para a nossa nação, justamente porque isso vira capa de jornal, né? Estamos numa encruzilhada entre a democracia ou o comunismo. Como o professor disse, ele acabou sendo aí alinhado, né, forçosamente pela imprensa e por setores militares, como já observamos, o João Goulart acabou sendo alinhado à esquerda mais radical, à esquerda comunista. Embora, por si mesmo, nunca tenha sido partidário nem do regime, nem da ideologia, é questionável, mas ele mesmo nunca disse isso. Fato é, a solução para o impasse foi, novamente, pela segunda vez no país, nós temos um regime parlamentarista. No parlamentarismo, o país ele tem um poder legislativo, que faz as leis, um poder judiciário, isso é constituído, né? E um poder executivo. No poder executivo, nós temos um chefe de Estado, que representa o povo brasileiro e a nossa nação, e o chefe de governo, que é aquele que assina as leis definitivamente, né? Em alguns países, o professor vai dar o seguinte exemplo, em alguns países, como a Inglaterra, você tem um chefe de Estado que é a rainha, sem problema, você tem uma monarquia parlamentar, então o chefe de Estado é a rainha. Chefe de governo é um primeiro-ministro, a rainha não assina leis, é o chefe de governo, é o primeiro-ministro que assina as leis. Um outro exemplo, a Alemanha hoje é também parlamentarista. Tem presidente, mas o presidente da Alemanha, ele é só chefe de Estado, representa o povo, representa a nação, ele viaja em nome da Alemanha. Mas quem assina as leis mesmo é o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. No parlamentarismo, então, nos regimes que são parlamentaristas, podem ser repúblicas ou podem ser monarquias, o chefe de governo e chefe de Estado são duas pessoas diferentes. No Brasil hoje não é assim. O Brasil hoje, então, regime presidencialista, chefe de Estado e chefe de governo são uma pessoa só. O presidente da República, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo, perfeito? Era assim, até o João Goulart ser permitido voltar para o Brasil e concordar com esse ato adicional número 4. Nesse momento, o Brasil se torna parlamentarista. Novamente, nós vamos ter aí o presidente da República, João Goulart, como chefe de Estado, com seus poderes limitados, ele não assina leis, né? E um primeiro-ministro, que teve no seu cargo inicialmente aí o Tancredo Neves, o primeiro-ministro que realmente ele assina as leis, ok? Então, o parlamentarismo, chefe de Estado e chefe de governo são duas pessoas diferentes. Isso limita, controla o poder do presidente. E o João Goulart concorda com isso. Havia uma previsão de 1965 haver um plebiscito é uma consulta popular para que o povo dissesse, né, no voto, se concordava com o parlamentarismo ou se voltaríamos, né, ao regime presidencialista. Isso vai ser importante na sequência. Vamos lá, adiante. O populismo reformista, já desde o período parlamentarista do João Goulart, foi marcado por uma proposta de governo, assinada em especial pelo Celso Furtado, que era economista, chamado Plano Trienal de Desenvolvimento. No Plano Trienal, previa desapropriar latifúndios improdutivos, encampar refinarias de petróleo. Encampar refinarias é estatizar essas refinarias, né? Como medidas, entre outras, para reduzir a inflação, reduzir o nosso déficit externo, reduzir o desemprego, melhorar a economia, que já vinha, desde o final do Vargas, como já vimos, né, já vinha claudicando, ela já vinha mancando, né, uma economia que não se desenvolvia, não deslanchava. Muito bem, esse plano não deu certo, ele fracassou logo de início, houve muita resistência por parte da oposição. Na sequência, ele promove um plebiscito antecipado. O professor havia comentado que o povo deveria decidir em 1965 se voltaríamos ao presidencialismo ou continuaríamos parlamentaristas, mas não, em janeiro de 63, com a emenda Capanema-Valadares, por vários interesses do próprio presidente, de sindicatos, né, que diziam assim, olha, nós vamos concordar com a volta ao presidencialismo, devolvemos poderes para o presidente em troca das reformas que o presidente prometeu para nós. Esse plebiscito é antecipado para janeiro de 1963. Uma grande campanha acontece e, por uma maioria absoluta, nós retornamos ao sistema presidencialista, no qual estamos até hoje. Okay? Então, os poderes do presidente, na prática, eles voltam a ser amplos.
João Goulart, novamente, ele é chefe de Estado e novamente ele é chefe de governo. E por isso ele tem o poder de iniciar as reformas que ele gostaria de fazer, as chamadas reformas de base. Aqui está o começo das suas dores de cabeça. As reformas de base, elas previam, entre outras coisas, a reforma agrária, que o professor colocou aqui no slide, uma reforma eleitoral dando voto ao analfabeto. Veja bem, era já uma exigência, né, uma demanda da população brasileira. Os analfabetos não vão votar ainda, essas reformas de base, elas não vão conseguir ser implementadas. Desde 63, com o retorno do presidencialismo, e o presidente João Goulart aí começa a iniciar os seus comícios, uma campanha, né, baseada em uma série de comícios para trazer a população mais próxima de si, uma característica do populismo, né, de falar direto com o povo, e ele já anuncia essas reformas de base, prevendo aí, além daquelas medidas que, na opinião da direita, lesavam o direito de propriedade, encampar refinarias, né? Ou você desapropriar latifúndios e agora fazer a reforma agrária, essa oposição vai crescendo. E o presidente João Goulart sente, então, a pressão contra o seu governo e aquela desestabilização. Por isso, esse plano chamado reformas de base acaba não saindo do papel. As reformas de base que previam voto do analfabeto e a reforma agrária fariam uma grande mudança na história do país. Não acontecem e, em resposta aos comícios que o presidente iniciou para promover as suas reformas, a oposição organiza as chamadas Marchas da Família com Deus pela Liberdade. A Campanha da Mulher pela Democracia e a União Cívica Feminina, ou entre outras entidades, Federação das Indústrias em São Paulo, também isso no Rio de Janeiro, essas instituições foram grandes fomentadoras dessas marchas. Várias aconteceram, a primeira delas no dia 19 de março, em 1964, 19 de março, dia de São José, o padroeiro da família. Foi escolhida a data até para isso, para trazer aí os setores também da igreja. A propaganda era aquela que o professor comentou. Do que diziam, o que diziam do João Goulart? Que era comunista, que ele ia trazer para o país uma revolução como houve em Cuba. E é nisso aqui que eles vão bater. Começam uma campanha de difamação de todas as suas propostas, que, veja, nem estavam acontecendo, né? As reformas de base não estavam acontecendo, mas elas já são difamadas antes de serem colocadas em prática. E essas marchas vão envolver um número crescente de pessoas. Enquanto o presidente reuniu 300 mil pessoas num dos seus comícios, um grande comício, 300 mil pessoas compareceram também à marcha em São Paulo, 800 a 500 mil, alguns números dizem até 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro no dia 2 de abril. Mas entre 19 de março e 2 de abril, o presidente perde de fato os seus poderes. Nós vamos analisar isso com bastante cuidado na nossa próxima aula. Não perca o golpe cívico-militar de 1964. Mas aqui termina, assim, a aula de hoje, com o final, os estertores do governo do João Goulart. A marcha com Deus pela família, a marcha da família com Deus pela liberdade, nas imagens que você tem aqui, e pode ler ali, né, ali, ó, com Deus pela Liberdade, União Cívica Feminina, né, você tem bastante dessas imagens, aí, muitas delas no YouTube, o professor recomenda que você consulte, essa daqui é do dia 19 de março de 64, e o final do governo com o golpe no dia 31 de março. Dia 31 de abril, o presidente vai para o Rio Grande do Sul, no dia 2, como o professor comentou, uma outra marcha é feita, já chamada Marcha da Vitória. E assim termina o governo do João Goulart. Na próxima atividade, nós retomamos esses assuntos aí, né? Foco no Enem. Diz o texto, a democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo quando o povo livremente vem para as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. É um trecho do discurso do João Goulart, o discurso na Central do Brasil. Discurso bastante importante. Bom, diz o texto, a retórica do discurso de João Goulart buscava justificar a necessidade de, você vai anotar a questão correta, né? A alternativa correta. Letra A, aprovar reformas para atender os setores trabalhistas. Letra B, conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. Letra C, impedir a interferência externa para garantir a conservação de direitos, ou a letra D, regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Já voltamos aí com a correção.
E vamos à correção. A alternativa correta, a letra A, aprovar reformas para atender os setores trabalhistas. Bem, na aula de hoje nós vimos o governo do Jânio Quadros, do João Goulart, a crise que levou à deposição do presidente. Na próxima aula vamos falar particularmente desse finalzinho, do governo do João Goulart e tratar do golpe civil-militar. Esse é o termo correto para o que aconteceu no dia 31 de março de 1964. Não se esqueça, essa é uma aula de história. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Um abraço.